5 coisas sobre a membrana epirretiniana que você precisa saber. Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina in Vitro, que é o canal mais completo sobre retina do YouTube. Já aproveite para deixar o like, inscrever-se no canal e também encaminhar este vídeo para aquele seu amigo, aquele parente que possa estar passando por algum problema de retina, principalmente porque a membrana epirretiniana é algo muito comum. Muitas pessoas que estão aqui assistindo e não sabem, inclusive, podem estar com membrana epirretiniana. E neste vídeo, então, nós vamos comentar sobre 5 coisas essenciais para que você entenda de uma forma melhor esta doença que é tão comum. Então vamos explicar o que é a membrana epirretiniana. A retina é a camadinha que nós temos no fundo do olho e que é responsável por receber a luz, transformar em imagem e encaminhar lá para o nervo óptico para que a imagem chegue até o cérebro. Então ela é uma área muito importante e delicada do nosso olho. E em algumas situações, e até mesmo do nada, pode se formar uma pequena membraninha fibrosa em cima da retina. Isto muitas vezes acontece após um simples descolamento do vítreo, ou seja, a gelatina interna que nós temos dentro do olho, que quando nascemos é aderida à retina, aos pouquinhos vai se soltando, vai ficando mais frouxa, e quando ela se solta, pode acontecer ali por alguma coisa no momento em que ela desgrudou da retina. Nós ainda não entendemos completamente o mecanismo, mas talvez cause alguma microlesão na mácula e ali acaba se proliferando um tecido fibroso que vira esta membrana epirretiniana, que é exatamente uma peliculazinha que se forma em cima da retina, principalmente da área macular. Pode até aparecer membrana epirretiniana em algum outro cantinho, mas aí geralmente acaba não interessando, não interferindo na visão. Então a membrana epirretiniana é uma peliculazinha fibrosa que pode se formar lá dentro do olho, em cima da retina. Quanto maior a idade da pessoa, mais frequente. E também pessoas que tiveram traumatismos, que tiveram algum descolamento de retina, alguma inflamação no olho, até mesmo a própria diabetes, tendem a desenvolver mais a membrana epirretiniana do que outras pessoas. Em segundo lugar, então, é muito importante falarmos sobre os sintomas e o mais interessante, como eu disse lá no início do vídeo, muitas pessoas podem ter a membrana epirretiniana e nem saber, porque no estágio bem inicial, que é chamado de estágio 0, a membrana epirretiniana não costuma causar sintomas. É uma doença chamada também de celofane macular, porque apenas muda um pouquinho o brilho lá da mácula, como se tivesse um papelzinho celofane. E aí então, neste estágio inicial, a doença não causa sintomas. Já no estágio 1 começa a causar um certo distorcimento na visão, uma visão mais distorcida, chamada de metamorfopsia, principalmente no estágio 3, onde esta visão acaba ficando bem distorcida e muitas vezes atrapalha bastante a visão do paciente. Em terceiro lugar, é interessante sabermos como é a evolução da membrana epirretiniana. Felizmente, 90% dos pacientes que têm membrana epirretiniana não vão ter sintomas significativos e não vão precisar fazer cirurgia. Já cerca de 10% dos pacientes realmente podem ter uma evolução do quadro, uma piora da membrana epirretiniana. Esta membrana pode ir se contraindo e causando cada vez mais visão distorcida, mais metamorfopsia, mais embaçamento, principalmente ali da área central, dificultando atividades como ler, reconhecer pessoas, ver detalhes. E aí é muito importante, como quarto, então, sabermos como é o diagnóstico dessa doença. Ela geralmente é diagnosticada através da queixa do paciente, que pode ser uma baixa de visão, pode ser a metamorfopsia, que é a tortuosidade da visão. E aí, na consulta, o médico vai olhar o fundo do olho, vai ver que existe alguma imagenzinha diferente na mácula, um brilho um pouco diferente, e vai solicitar um exame chamado OCT, que é o principal exame para detectarmos a membrana epirretiniana, porque ele mostra com grande aumento a área macular e ali é possível ver não apenas a membrana, mas a distorção da área macular. Mesmo em casos, muitas vezes, onde o paciente não tem nenhum sintoma e vai ao médico só para ver o grau do óculos, por exemplo, ali o médico pode acabar suspeitando e, ao solicitar este exame, pode, em alguns casos, estar lá uma membrana epirretiniana. Mas se ela não estiver incomodando, não há maiores preocupações. Outros exames como o mapeamento de retina, o fundo de olho, a retinografia também podem ser muito interessantes no diagnóstico desta doença,
mas o principal exame é sim o OCT, que é a tomografia de coerência óptica. Então nós vamos para a quinta e última coisa, que é o tratamento da membrana epirretiniana. Então, como eu disse antes, 90% dos pacientes vão ter uma membrana mais leve, que não vai evoluir, não vai piorar. Então o tratamento destes casos pode ser apenas o acompanhamento. Dependendo da situação, pode ser visto com maior frequência ou menos frequência, mas provavelmente mais de uma vez por ano o médico vai querer acompanhar este paciente. Já se a membrana estiver evoluindo do estágio 0 para o estágio 1 e para o 2, quando estiver acontecendo uma piora muito grande da visão, um embaçamento, uma tortuosidade muito grande, pode ser optado então pela cirurgia, que aqui no caso é uma vitrectomia com membranectomia. Então, vitrectomia é uma cirurgia onde nós removemos a gelatina interna do olho. Atualmente ela é menos invasiva porque ela utiliza sondinhas muito fininhas, geralmente 23, 25 ou 27 gauge, que entram aqui pela pars plana, que é a partezinha branca bem na frente. Ela vai como se fosse comendo o vítreo e após remover uma quantidade suficiente de vítreo, nós entramos com uma pincinha lá atrás e removemos com bastante cuidado esta membrana que está grudada na mácula do paciente. Para indicar a cirurgia é necessário analisar o quanto que esta membrana está prejudicando a visão. Como eu disse antes, se a visão estiver boa, ela provavelmente não vai ser indicada. Já se o quadro tiver piorado, se a visão estiver ruim, é muito provável que esteja indicada a cirurgia. Hoje em dia é uma cirurgia com bom prognóstico, uma taxa de complicações que não passa muito dos 2-3%, mas é importante conversar com o médico, conhecer todos os detalhes e opções em relação à necessidade ou não de cirurgia. Se você tiver mais alguma dúvida sobre esta doença, aproveite para deixar um comentário. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina in Vitro.